Alô, gente boa. E aí, Irmovski? Desejo que vocês estejam bem. Professor Guilherme aqui de novo. Mano, não é inscrito nessa bagaça? Se inscreve. Assiste o vídeo comigo que você vai curtir rapidão. Hoje a gente vai falar rapidinho das diferenças das questões de cinemática, todas as questões do mesmo ano, tá? Entre o Enem, o ITA, o IME, a FUVEST, a Unicamp, ou melhor, a Unesp e a Unicamp. Beleza? Para mostrar como é que é o estilão de cada questão, como é que cada cobra, como é que cada prova, né, cobrou o assunto cinemática. Firmeza? Então, você não é assim, se você não é inscrito, se inscreve, me ajuda a crescer o canal, mostra pros amiguinhos, tá? E é nóis. Olha só, questão do Enem. Questão do Enem. Então, ó, você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B, C, conforme a figura. Vou até puxar a figura aqui, porque figura, quando vem, é bom para rabiscar, tá? Então, se ele deu figura, usa a figura, rabisca a figura o quanto você puder. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então, aqui, ó, 500 metros. 500 metros. 500 metros. Beleza. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O. Então tem um veículo aqui e ele está inicialmente parado, ou seja, a velocidade inicial dele é zero, né? Tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Esse jeito que ele escreveu é só um jeito fofinho de dizer isso aqui, tá? 1 metro por segundo ao quadrado. Até atingir a velocidade de 72 km por hora. 72 km por hora, você sabe tão bem quanto eu. Se não sabe, aprende agora. Pega essa parada e divide por 3,6. Pega essa parada e divide por 3,6. E você irá obter 20 metros por segundo. É assim que a gente converte de km por hora para metro por segundo. E a partir daí segue com velocidade constante. Ou seja, quantos metros esse cidadão partindo de O precisa até atingir 20 metros por segundo. Ó, Torricelli resolve a minha pergunta aqui, né? Ah, professor, como você sabe? Ué, porque eu sei que ele vai chegar a 20 metros por segundo, partindo do repouso, com uma aceleração de 1 metro por segundo, e ele vai percorrer a distância que é o que eu quero descobrir. Daqui é 400 igual a 0 mais 2 ΔS. Então, meu ΔS é 200. Ou seja, do início do movimento no farol O, no semáforo, né? No semáforo, até atingir velocidade constante, ele percorreu 200 metros. Beleza? Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-las. Ou seja, se ele partiu daqui e precisa estar a 100 metros de cruzar, né? Então, precisa estar a 100 metros de cruzar, ele tem que ter andado 400 metros. Né? 400 metros. Ou seja, ele tem mais 200 metros para andar depois que ele acelerou até atingir a velocidade máxima. Né? Para que não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Ou seja, depois que ele atingiu a velocidade máxima, ele não freia, não faz nada. Só vai nessa velocidade até o final. Então, ó, do O até o A, essa parada precisa de 200 metros para acelerar até a velocidade máxima, mais 200 metros até atingir o ponto onde o negócio vai mudar de cor, né? Então ele tem que percorrer aí 400 metros. Só que esses 400 metros são assim, 200 em movimento uniformemente variado e outros 200 em movimento retilíneo uniforme, beleza? No movimento uniformemente variado, essa parada leva aproximadamente, ou exatamente, né, nesse caso, porque ele vai chegar com a velocidade de 20 metros por segundo, partindo do zero, com aceleração de 1 metro por segundo, tempo t, e gasta 20 segundos para fazer essa parada. Na parte movimento constante, para percorrer 200 metros,
Esse cara com a velocidade de 20 metros por segundo para percorrer 200 metros gasta um tempo ΔT. Então esse ΔT é 200 por 20, que dá 10 segundos. 10 segundos. Ou seja, só no trecho entre O e A, para atingir o ponto que ele quer, o negócio já são 20 segundos mais 10 segundos do outro, né? Então a parada são 30 segundos. 30 segundos desde o início do movimento. 30 segundos. Então, mano, só tem uma alternativa com 30 segundos do início do movimento pro ar, tá vendo? Aí já é a letra D. Acabou o exercício aí, você já pode ir pro próximo, se você quiser. Sabe? É rapidão. Eu só vou fazer o outro pra você sacar o que eu quero dizer e como é que ele vai obter o outro. Do A até o B, ele vai ter que andar mais 500 metros, né? Ó, porque ele vai ter que andar 100 do ponto onde aciona o semáforo A, mais 400 até chegar no próximo acionamento, né? Mais 400 até chegar no próximo acionamento. Então são 500 metros. Então de A até B ele percorre com velocidade constante, né? 500 metros, vai gastar um outro tempo ΔT. Esse outro tempo ΔT que ele gasta de A até B é 500 por 20. Vou falar por 25, não, por 20. 25 é o tempo que ele gasta. Ele gasta mais 25 segundos de A até B. Ou seja, desde o início do relógio, desde o início da abertura do semáforo O, que era o início da contagem no tempo, ele já andou 55, né? 30 mais 25. E aí, se você quiser saber quanto ele andou, se você quiser saber o quanto ele andou até chegar no semáforo C, aí você soma mais 25 de novo, né? Porque ele vai ter que andar outros 500 metros. Então, essa parada aqui vai dar 55 para esse cara e 80 para o outro, beleza? É rapidão. Enem, por mais que às vezes tenha algumas coisas com conta, são coisas que, sabendo bem o caminho, tipo, logo de cara você já consegue achar a alternativa, tá? Ou pelo menos a resposta correta, assim, sem muita conta, né? Então, aqui sem muita conta deu para achar, beleza? Pelo menos a questão de cinemática desse ano. Questão 2. Professor, será que vai ter muita diferença na questão do Enem com a questão do ITA? Talvez, não sei, vamos ver. Um sistema de defesa aérea testa separadamente dois mísseis contra alvos móveis que se deslocam com velocidade VA constante. Constante, essa parada tem velocidade constante. Ao longo de uma reta distante de D do ponto de lançamento dos mísseis. Para atingir o alvo, o míssil 1 executa uma trajetória retilínea. Então, míssil 1, trajetória retilínea. Míssil 1, trajetória retilínea. Míssil 2 é uma trajetória com velocidade sempre orientada para o alvo. A figura ilustra o instante de tempo de cada disparo, do disparo de cada míssil, né, com o alvo passando pela origem do sistema de coordenadas XY, sendo os módulos das velocidades dos mísseis iguais entre si. Então, os mísseis têm a mesma velocidade e essas velocidades são, né, maiores do que VA. Maiores do que VA e são constantes. Considere as seguintes afirmações. O tempo entre o disparo e a colisão podem ser iguais para ambos os mísseis. Liga só. Que tal o eixo Y? Que tal o eixo X? Aí vamos supor que uma parada aqui assim, né? Aqui está o alvo móvel. E aí então tá rolando que o míssil 1 saiu dessa posição aqui e veio em linha reta. O outro, ele vai vir fazendo essa trajetória aqui, ó, porque ele começa com a velocidade apontando para onde o míssil tá, né? Onde o alvo móvel estava lá no início, né? O alvo móvel estava aqui, então a velocidade apontava para cá. Quando ele estava para cá, a velocidade agora apontava nessa direção aqui, assim, ó. Então apontava aqui nessa direção. Aí eu vou fazer uma linha grande e depois eu apago. Então a velocidade apontava nessa direção. Aí quando o alvo móvel estava para cá,
a velocidade apontava nessa direção. Nessa direção. Vou fazer uma linha reta aqui, porque minha habilidade de fazer linha reta é muito baixa. Nessa direção. Aí quando essa parada tava pra cá, a velocidade apontava nessa direção. Nessa direção. E aí quando essa parada tava pra cá, o bagulhete apontava nessa direção. E assim vai até chegar lá, né? Então, a trajetória que esse negócio tá fazendo é uma parada meio curva. É uma parada que faz um negócio tipo assim, ó. Faz tipo uma curva. Faz tipo uma curva. Parada que faz tipo uma curva. Tipo um negócio assim. Então, sabendo que a velocidade do míssil 1 e a do míssil 2 é a mesma, o V do míssil 1 é igual ao V do míssil 2, cara, a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? O tempo que o 1 gasta, com certeza, é menor do que o tempo que o 2 gasta, né? O tempo que o 1 gasta é menor do que o tempo que o 2 gasta, porque as velocidades são iguais, né? Para eles percorrerem a mesma distância, para eles chegarem aqui no mesmo tempo, só se essas paradas tivessem a mesma distância, né? Então, com certeza o um não pode acontecer, tá? Um não pode acontecer, então um é falso. Falso. Aí se o um é falso, já risca D. Opa, não. Contrário, né? Já risca A e já risca C. Aí agora olha a 3 também. Desde o disparo até a colisão, o míssil 2 executa uma trajetória curva de concavidade positiva em relação ao sistema XY. Aqui, ó, uma trajetória curva de concavidade para cima, né? Com o buraco virado para cima. Em relação ao eixo XY. Então o 3 é verdade. Então a 1 é falso, o 3 é verdade. Então a B também não pode ser. Nem a D, tá vendo? Nem a D. Aí já sobra de cara só a E. Já sobra de cara só a E, tá? Que aí a gente marcaria a E, óbvio. Mas, aí só para concluir a questão, né? Pra gente não ficar assim tão perdido. Como um descreve uma trajetória retilínea, para ele atingir o alvo móvel no mesmo tempo, né? Sair daqui, percorrer essa distância D toda, né? Enquanto esse cara percorre, né, com velocidade VA, essa outra distância aqui, né? O alvo móvel está indo daqui para cá com uma velocidade VA e o míssil está vindo para cá com uma velocidade V, né? Ele tem que subir a mesma altura, né? Ele tem que subir a mesma altura que o alvo móvel e percorrer toda essa distância D para frente. Então você percebe que a componente vertical dele precisa ser exatamente a mesma, ter o mesmo valor, que a velocidade vertical do alvo móvel para que eles se encontrem, né? Porque senão eles não vão ter a mesma altura e eles não vão se encontrar. Então isso daqui é uma condição necessária para encontro. É necessário. Então é verdade, é necessário. E aí o 2 também é verdade. Beleza? Então, questão mais conceitual, questão tranquila, né? O ITA tem dessa sim, tá, cara? Às vezes eles pedem umas questões conceituais que parecem difíceis, mas não são. Tem outras que parecem fáceis, mas são impossíveis, tá? Então, qualquer coisa, depois eu trago uma que parece fácil, mas é difícil. Beleza? Mas pro mesmo ano caiu assim no Enem, caiu assim no ITA, né? De maneira conceitual. Aí eu peguei essa questão no mesmo ano, ela é do IME, tá? É lá do Rio de Janeiro. E aí a parada é de uns espelhos que se mexe aqui, ó. Uma partícula, não só os espelhos, né? Porque isso daqui é um espelho, né? Um anteparo. Isso daqui é um anteparo só. Isso daqui é uma lente. Isso daqui é uma fonte de laser. Tem espelho. Uma partícula emite um feixe laser horizontal de encontro a uma lente convergente de distância focal f. Após ser desviado, o feixe atinge o anteparo localizado depois do foco da lente. Sabendo que a partícula, a lente e o anteparo estão em movimento
em velocidade escalar nos respectivos sentidos indicados na figura, a aceleração do ponto de impacto do feixe no referencial do anteparo, ou seja, o seu referencial está aqui, viu? E essa parada do referencial é importante. Então, ó, por que esse rolê do referencial é importante? Então, pensar que o meu feixe está vindo aqui assim, ó, daqui, passa pelo foco, né? Porque a lente convergente, ela vai jogar tudo para cima do foco, né? Convergir. Por isso que lente convergente. Então, o que acontece é, ó, essa parada atingiu o laser aqui, ó, nesse ponto. Atingiu o anteparo nesse ponto. Nesse ponto tem, sei lá, um valor Y, né? Pensando aqui no eixo Y e X, aqui assim, ó, YX. YX, beleza? Então, distância Y. Aqui é a distância focal. Essa outra distância aqui é uma distância D, né? O laser, ele não está em cima do eixo principal, então ele está a uma altura H aqui, né, no início, tá? E quando ele fala que o referencial está no anteparo, referencial no anteparo significa que essa parada está indo para essa direção e a lente está indo para essa. Ou seja, essa distância aqui, ela aumenta com uma velocidade 2v, né? Porque essa parada está indo para um lado, essa parada está indo para o outro. Então a velocidade de afastamento do anteparo para a lente é 2v. A velocidade de afastamento do anteparo para a lente é 2v. Tá? A velocidade relativa entre os dois é 2v. E o laser vai subindo para cima, tá? Ele vai subindo. Subindo para baixo não dá. Esses triângulos aqui, ó, são semelhantes. Beleza? Achou aqui? Dois triângulos aqui semelhantes. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui, ó. Tá vendo? Triângulozinho, mano, são semelhantes. Então, essa parada aqui tem tamanho H. Então, o H é proporcional ao Y, né? Assim como o F é proporcional ao D. Assim como o F é proporcional ao D. E por enquanto vai ficar assim, né? Porque a minha semelhança, ela é isso, tá? Isso no início do problema, porque conforme o tempo passa, essa parada vai indo mais para frente, essa parada vai indo mais para trás e essa parada vai subindo, tá? Com o referencial em cima do anteparo. Então, se você for ver bem como esse negócio está andando, a velocidade com que isso daqui se move, né? Considerando aqui a velocidade escalar, então, se a gente está pensando na velocidade escalar, a gente está pensando no movimento uniforme para essa partícula, para o espelho, né? E para o anteparo, né? Então, a partícula que tinha uma altura h, ela, né, em função do tempo, após um certo tempo, né, porque está andando, parte da altura inicial, mais a velocidade da partícula que é v, vezes um tempo t, beleza? E aí isso daqui vai modelando as novas alturas. Conforme essa parada está aqui, a altura vai mudando. Assim como o anteparo em relação ao foco vai mudando também com velocidade constante, né? Então tem uma distância d, que eu vou chamar de d0. Mas olha só, se você for olhar em relação à lente, porque o foco é da lente, ele está relacionado com a lente. A distância com que ele se afasta da lente é a distância com que ele se afasta do foco. Tá? Então essa distância é 2v0. Ou 2v, né? Nesse caso, não 2v0, 2v. Tá? Porque conforme a lente se mexe, o foco também se mexe junto com a lente. Então, 2v vezes t. Então eu posso pegar isso aqui. Esses daqui são os parâmetros iniciais, tá? O que eles têm bem no início do problema. E esse daqui é o que está depois de um tempo d, né, de movimento entre um e outro. Aí se liga só, substitui essa parada aí, substitui esses caras aqui, ó. Substitui o h aqui, você vai ter h0 mais v vezes t dividido por y igual ao foco da lente, que eu nem sei quanto é, a distância focal, aliás, que eu nem sei quanto é, mas vai ficar f. Sobre d0, né, a distância inicial entre o anteparo e o foco, d0 mais 2vt, e aí o 2v é por causa da velocidade relativa de afastamento, uma vez que o referencial está no anteparo, tá? Então, multiplicar em cruz aqui esse negócio aqui, ó. Né? Multiplicar em cruz h0 mais v vezes t
vezes, né, D mais 2VT igual a YF, porque é o que tem aqui, né? Então, beleza. Aí esse Y também vai mudando, tá? Ele também vai mudando ao longo do tempo. Faz distributivo, ó, vou fazer distributivo. Fazer distributivo, né? Multiplicação de letrinha, a gente faz distributivo. Então vai ficar DH0 mais 2VTH0 mais VT vezes D. Aqui era D0, né? D0, D0. Mais VT vezes D0 mais 2V quadrado T quadrado, né? Porque 2VT, VT, V quadrado, T quadrado. Beleza, tudo isso igual a Y vezes a distância focal. Esse cara está multiplicando, e para o outro lado dividindo. Então, meu Y ficou D0 H0 sobre F, né? Mais 2VTH0 mais VTD0 sobre F mais 2V quadrado T quadrado sobre F. Aí você está se perguntando, né? Porque como é que um monte de coisa de movimento uniforme virou uma equação, né, desse tipo? Porque ele está falando que a posição Y, né, essa altura Y em relação ao eixo principal, ela varia com o quadrado do tempo. Ela varia com o quadrado do tempo. É uma equação de segundo grau. Quando a gente compara só, ó, compara só, ó. Pô, cara, isso daqui é a cara do sorvetão, né? Então não, né? Função horária das posições, vamos lá. É a cara das funções horárias da função horária das posições por um movimento uniformemente variado. Então, quando eu boto meu referencial no anteparo, essa altura aqui da imagem, ela passa a ser um movimento uniformemente variado, tá? Com a aceleração desse negócio, né, ou metade da aceleração desse negócio igual a 2v quadrado sobre f, né? Onde v é a velocidade de afastamento do, do anteparo em relação à lente. Então, se A sobre 2 é igual a 2V2 sobre F, então o A é 4V quadrado sobre F, né? Essa é a aceleração do laser no ponto de impacto, né? Questão da hora, literal. A questão literal é meio osso, porque, mano, a gente que se perde muito fácil em questão literal. Mas às vezes é só o rolê do conceito. E aí a gente precisava ter a sacada de olhar para isso aqui e enxergar que como a posição varia com o quadrado do tempo, isso tem a ver com a função horária das posições. Beleza? A questão dentre as três, acho que é a mais treta que tinha até agora, cara. Mas é isso. Questão bonita também, tá? Que mistura lente e movimento uniforme. E uniformemente variado, né? Mistura tudo num negócio só. Na questão da FUVEST. 2020 também, tá? Então, ó, um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora 30 milissegundos para chegar até o cérebro. 30 milissegundos é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? Ou, se você preferir, 3 vezes 10 a menos 2 segundos. Bom, nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Então, 20 milissegundos é a mesma coisa. E aí, 20 vezes 10 a menos 3, tá? Que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 segundos. Beleza. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 e supondo a razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura da pessoa.
Então aqui está a pessoa, né? Pessoa, o homem palito, que é o que eu sei fazer. Aí aqui é o tamanho dos membros inferiores. Aqui é o tamanho do tronco. E aqui é a altura da pessoa, né? Então a altura da pessoa é 1,70. E ele falou que a razão média entre o comprimento dos membros inferiores e o tamanho da pessoa é 0,6. Se você faz 0,6 vezes 1,7, 6 vezes 7 dá 42, né? E 6 vezes 1, 6, com 4 dá 10. Então isso daqui dá 1,02, né? Dois números depois da vírgula, então 1,02 metros. Então isso daqui é o tamanho do pé, né? Das pernas do sujeito, 1,02. Como a pessoa tem 1,70, então esse cara aqui tem 0,68, né? Para dar os 1,70 da pessoa. Beleza? Então tá. Pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro. Então, da base do tronco até o cérebro. Comecei de trás para frente mesmo. Então, velocidade da base do tronco até o cérebro. Estou considerando a velocidade constante aqui, tá? O enunciado não falou nada sobre a velocidade ser constante, mas a gente está assumindo isso, tá? Velocidade média C. Uma velocidade constante. Então, a velocidade da base do tronco até o cérebro vai ser 0,68 metros, tá? Então, tem daqui até aqui, dividido pelo tempo que ele gasta. Então, vamos pensar só. Se ele gasta 20 milissegundos para chegar do pé até a base do 20 milissegundos para percorrer esse pedaço e 30 para percorrer tudo, então esse pedaço aqui só pode ser percorrido em 10 milissegundos, né? Então, do tronco até a cabeça, ele gasta 10 milissegundos, ou seja, 1 vezes 10 a menos 2 segundos. Essa divisão é a mesma coisa que fazer 0,68 dividido por 100, ou melhor, 68 dividido por 100 vezes 100, né? Aqui é a mesma coisa que 68 dividido por 100 vezes 100, né? Inverte. Então a velocidade da base ao tronco é 68 metros por segundo. Beleza, então já não pode ser nem a C, nem a B, nem a A. Sobra D e a E. Ou, cara, perceba uma coisa, esse rolê de chute consciente aqui nem teve chute consciente, né? Ou você achava a resposta, ou você não achava nada. Esse rolê de chute consciente, que foi o que a gente fez, mas não é que a gente fez aqui, né? Porque a gente achou a resposta, mas o negócio de ir riscando as alternativas, assim, já é bom quando você tem algum direcionamento, porque te auxilia a enxergar a resposta certa rapidão, tá? Essa parada de chute consciente, para quem não tem a menor ideia do que é fazer na questão, não existe. O negócio de contar a alternativa, sei lá, mano. Bem que já aconteceu, né? Mas não sou muito adepto a essas ideias, não. A velocidade do pé até a cabeça, né? Voltando, ΔS sobre ΔT. Então aqui eu só tenho para escolher a D ou a E, né? A velocidade do pé até a cabeça é 1,70 m, que é a altura da pessoa inteira, em 3 segundos. Ou em 30 milissegundos, né? Então isso daqui é a mesma coisa que 1,70 vezes 100 dividido por 3, né? Ou seja, a mesma coisa que 170 por 3. 170 dividido por 3. Vai dar 50 e uns quebrados, né? 56,66666, que é aproximadamente 57. Aproximadamente 57. Implica que a velocidade do pulso do pé ao cérebro é aproximadamente 57 metros por segundo. Que dá a letra D.
Beleza? Então, são formas muito diferentes de fazer, né? Tanto desse aqui, que tem um rolê literal, e várias contas com letrinha. Esse aqui que era um rolê bem conceitual. Tem isso também, porque era difícil de enxergar algumas coisas. Se você não tá muito ligado, você deixa passar a informação. Esse daqui também com mais continha, né? Acho que até agora do Enem era o que tinha mais continha para fazer. Aí tem esse aqui da abraçada, né? O VUNESP também tem um padrão que... O NESP, né? O VUNESP, que é feito pela VUNESP, tem um padrão que também gosta de continha. Vamos aqui, ó. No NESP. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo durante um ciclo completo de braçadas em uma prova disputada no estilo nado de peito em uma piscina. Ó, tá vendo? Piscina. Eu estou entendendo que isso daqui é um ciclo de braçada. Um ciclo de braçada. Esse primeiro trecho é um movimento uniforme. Esse daqui está diminuindo a velocidade. Então, movimento uniformemente variado. É um espelho para esse outro lado. Né? Porque afinal de contas é ao mesmo tempo, inclusive. Gasta o mesmo tempo, né? 2 e 3 são movimentos simétricos. E o 4 também é um movimento uniforme. Movimento uniformemente variado, movimento uniformemente variado. Liga só. Ó. Então, para o 1 e para o 4, se você quer saber o quanto ele andou, né, nadando, é só pensar no seguinte, V é ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é V vezes ΔT, né? Então, nesse aqui, no ΔS do 1, você faz 1,8, que é a velocidade do cara, vezes o tempo, 0,4. E o ΔS do 4, você faz 1,8 vezes o tempo que ele percorreu, 0,2. Então, esse daqui dá 0,72. E esse aqui dá 0,36. Beleza. Então, você já sabe o quanto ele percorreu em distância nesse pedaço aqui. Agora, se eu calcular ou o 2 ou o 3, dá na mesma, né? Só multiplica a distância por 2 e aí eu já sei o que está acontecendo. 2 e 3. Para o 2, você sabe que a aceleração dessa parada é ΔV sobre ΔT. E a aceleração é a mesma, porque diminuiu 1,8 metros por segundo até 0 em 0,2 segundos e aumentou em 0,2 segundos. Então, o meu ΔV foi de 1,8 metros por segundo em 0,2 segundos. Isso dá 9 metros por segundo ao quadrado. Tá? O módulo da aceleração. Estou pensando se ele está diminuindo ou se ele está acelerando. Se eu quiser saber o quanto percorreu, o Torricelli aqui vai me quebrar um galho já. Eu vou botar o menos aqui porque ele está desacelerando, tá? Estou considerando o trecho 2 aqui, ó. Desaceleração, então por isso que eu botei o menos aqui. Mas no original é mais. Então ele vai parar, partindo do 1,8, com a velocidade 1,8, com uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado, né? E aí, então, isso aqui dá 18. 18 ΔS, vem para o outro lado positivo, né? Soma 18 ΔS dos dois lados, se quiser. E aí, então, o seu ΔS vai ser 3,24 dividido por 18. Daqui dá... É como se fosse 324 por 18. Daqui dá 0,18. 0,18 metros. Então, no 2 ele percorre 0,18 metros. E no 3 ele também vai percorrer 0,18 metros. Porque os tequinhos aqui são... Os movimentos aqui são simétricos. Então, beleza, ó. Você já tem o do 1. Já tem o do 4. Já tem o do 2 e já tem o do 3. Você já sabe então qual é a distância que ele percorre em uma abraçada. Então o ΔS de uma abraçada, o ΔS da abraçada, ele vai ser 0,72 mais 0,36 mais 0,18 mais 0,18. Daqui dá 0,36. Isso daqui dá 0,72, né? Quando você junta os dois com 0,72, dá 1,44. Então essa é a distância percorrida em uma abraçada. Como são 36 metros, o enunciado fala, né? Considerando que o trecho tem em um comprimento em um trecho de comprimento 36 metros, então
36 metros, eu dou 1,44 metros por braçada. Então eu sei que essa divisão vai dar 25, né? 25 braçadas. Porque eu consigo repetir 25 pedacinhos de 1,44 dentro de 36, né? Então, 25 braçadas. A VUNESP tem essa característica, cara, de gostar dessa parada de continha com número decimal e tudo mais. É bom treinar, tá? A Unifesp também tem várias dessas. O Enem também, dependendo da condição, tem várias dessas. Então, dê uma praticada na sua, nas suas operações com números decimais, beleza? E aí, então, letra I. Aí agora a questão da Unicamp, tá? A questão de gráfico. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra num circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão com a velocidade constante e positiva. Então, no instante T1, ele acelera sua bicicleta com aceleração constante e positiva até o instante T2, ou seja, nesse pedaço a velocidade tem que aumentar. Entre T1 e T2 a velocidade tem que aumentar. A é um candidato. Entre T1 e T2 a velocidade diminui. B não é um candidato. C não é um candidato. D é um candidato. Beleza. Entre T2 e T3 ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa, ou seja, sua velocidade precisa diminuir. Entre T2 e T3 a sua velocidade diminuiu. A é um candidato. Entre T2 e T3 a velocidade não diminuiu. Então já era, achei a resposta. É o A. Sem nem terminar de ler, né? Porque aí ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em um movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas informações, o gráfico melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo é. Então é a letra A. Mas assim, pensa que isso daqui é um recorte, tá? Peguei várias provas do mesmo ano, né? Não significa que a Unicamp tem um padrão de ser fácil, né? A Unicamp tem um padrão de ter questões diretas, mas fáceis eu não diria. Às vezes tem umas mais fáceis do que outras, né? Inclusive porque o assunto cinemática por si só, né? Esse assunto de movimento uniformemente variado, quando aparece sozinho, ele não é tão treta, ó, tá vendo? Tem muita continha pra fazer e tal, mas, mano, não é, tipo, o fim do mundo, né? A treta é quando ele começa a aparecer misturado com outras coisas, né? Tipo lente, tá vendo? A gente tá movimentando lente. Ainda que eu só precisasse saber que o feixe entra paralelo e sai pelo foco na lente divergente, na lente convergente aqui, né? Porque ela vai convergir todos os raios pro foco, por isso que eu fiz o raio passando pelo foco. Era a única coisa que você ia precisar saber. Era só pensar numa lupa que tava tudo certo, sabe? Mas ainda assim, quanto mais mistureba tem, pior é. Teste daqui também conceitual. A nossa sorte é que ele não pediu intervalo de tempo. Ele só perguntou se era igual ou não. Acho que dá até se pá, até dá pra calcular, mas não é a coisa mais fácil do mundo, não. Saca? Então, assim, cada prova tem um estilão bem diferente, cara. E é importante você se ligar de que, como essas provas têm estilos diferentes, a forma de se preparar para cada uma delas não é a mesma, tá? Apesar dos assuntos serem parecidos, né? Apesar da gente ter visto o mesmo assunto em várias questões de vestibulares diferentes, fica a dica de que, cara, é importante você conhecer bem, né, a fundo, como é que o vestibular cobra de você esse assunto, né? O seu vestibular favorito cobra de você esse assunto, beleza? Então é isso, mano. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra nós. Compartilha com os amiguinhos pro canal crescer. Se inscreve nessa bagaça. E é isso. Tamo junto. Um beijo, até breve.